Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos iniciar o episódio com esta questão intemporal que é a relação conflituosa por vezes, conciliável por outras, mas seguramente controversa, nomeadamente ciência e religião. O que é que caracteriza a intemporalidade nesta relação? E será que são as duas conciliáveis, lá está, ou têm que viver numa espécie de perpétuo conflito? Ora, a preponderância da questão e o facto de a trazer aqui para iniciar o episódio deve-se precisamente ao pensador que nós vamos abordar, que foi de certa forma, uma personalidade transformadora na relação entre estas duas formas de inspecionar ou investigar a natureza da realidade. E só aqui já eventualmente já pode ser um bocado controverso, pois isto pode não designar tão bem, ou pelo menos pode não caracterizar tão bem o que a religião efetivamente pretende dentro dessa comunicação com o divino e com o transcendente. A verdade é que quando eu digo intemporalidade deve-se precisamente pelo facto de que isto nem sempre foi uma espécie de um versus, isto não foi uma espécie de conflito, se bem que nós temos agora esta tendência também ela temporal devido à particularidade histórica do nosso ser, não é? Como nós vivemos neste tempo, temos esta ideia que pelo menos temos este enquadramento que nos é oferecido no sentido de vermos ambas estas áreas como opositores, ou pelo menos como uma relação quase a ser batalhada. Mas a verdade é que houve tempos em que estas duas áreas não só tinham cumplicidade quase semelhante a uma amizade em termos de setor, ou pelo menos em termos de investigação e de área de complemento uma da outra, mas houve mesmo em que ambas tinham esta relação simbiótica em que uma estava intimamente relacionada com a outra e durante um grande período da história humana, fazer ciência estava intimamente relacionado com o processo religioso, ou pelo menos a teologia tinha uma intimidade e uma complicidade muito grande com o processo científico, pelo menos na forma como se entendia a ciência naquela altura em particular. Ora, o pensador que nós vamos falar hoje, que é o Francis Bacon, ele foi verdadeiramente revolucionário nesse aspecto, porque foi com ele que as coisas acabam por mudar para sempre. E se bem que nós já tínhamos visto no episódio antecedente, quando nós falamos do Michel de Montaigne, em que ele usa o seu ceticismo, de certa forma, para exorcizar qualquer tipo de apelo ou de aspecto convidativo que eventualmente os fanatismos religiosos teriam para silenciar algumas questões. O ceticismo dele foi quase uma arma capaz de o impedir de sucumbir, se calhar, a essas respostas que a religião acabava por providenciar de uma forma que ele entendia como algo precipitada, e de certa forma seria, não é? Portanto, há muitas maneiras de se pensar como se entender, não é? Como se entende, aliás, ou como se prefere entender, assim é que é, esta relação entre a religião e a ciência. Pois a história da humanidade mostra verdadeiramente que as visões acerca da natureza da ciência e da natureza da religião mudam com o tempo. E mudam com o tempo precisamente devido às concepções filosóficas, aos contextos políticos, sociais, económicos e etc, uma enorme reticência, porque efetivamente qualquer variável terá que ter sido em conta, mas dentro deste aspecto macro depois também existem aquelas próprias ramificações entre a própria força centralizadora religiosa da altura. Relembro que já os cristãos começam logo com uma espécie de diferenciação entre os ortodoxos e a Igreja Apostólica Romana, depois tem as bases do protestantismo, depois tem o luteranismo, calvinismo, quer dizer, existem todas estas correntes, e até os Mormon, eventualmente. Portanto, não só, a própria religião tem conflitos internos que dificultam realmente estabelecer uma relação de horizontalidade para com a ciência, que é entendida de certa forma. Hoje em dia, a ciência é quase a religião da modernidade, onde reparar que existe da mesma forma como se
como se dava uma espécie de subserviência ao padre num altar, agora acaba por se dar uma espécie de subserviência secreta, ou pelo menos um apelo de fé ao cientista no seu laboratório, não é? Acabamos de simplesmente transferir no nosso imaginário uma visão diferente, mas acabamos por ter um pouco esta ideia da ciência como uma espécie de salvador, porque já vimos realmente coisas muito engrandecedoras a acontecer devido à ciência e à causa justificada. Portanto, nós acabamos por estabelecer esta fantasia de que a ciência irá solucionar quase todos os problemas que nós temos pendentes e enfrentar na humanidade. Basta ver até esta crise pandémica que nós tivemos, toda a gente ficou à espera de uma vacina, ou pelo menos toda a gente estava a pensar que a vacina iria determinar um ponto final, mas todo o registro que nós estamos a ver de combates epidemiológicos que a humanidade tem vindo a assistir ao longo desde a sua existência, né? E aqui remonto à tuberculose, remonto à ébola, zika, lassa, marbo, todas essas que eventualmente já foram devidamente documentadas, o que efetivamente eliminou ou pelo menos diminuiu um decréscimo significativo até acabar, até tornar inexistente mesmo esse vírus. E este não é o caso particular de muitos deles, não? Muitos deles continuam connosco, naturalmente, mas a verdade é que são questões de saúde pública e não são necessariamente milagres na ciência, e as pessoas continuam a fazer esta espécie de Deus ex machina científico, quase como se a ciência nos viesse para salvar, e é simplesmente uma transferência de uma relação com a religião, ou pelo menos um comportamento religioso transferido para a ciência, que não é a mesma coisa. E este é outro debate que também poderia quase dar um episódio inteiro, que é o próprio stress que a humanidade tem devido à sua componente altamente mitológica, que não está a ser saciada porque a ciência não oferece esta subjetividade e esta narrativa e este processo arquétipo e a jornada do herói e essas histórias todas que nós depois vamos buscar ao nosso entretenimento, mas isso obviamente que é vazio porque carece de uma mensagem transcendental. Às vezes pode ter uma associada, evidentemente, mas existe esta particularidade nos mitos, na mitologia e na literatura litúrgica, ou que seja, de não ser uma leitura com uma única leitura com base em linearidade. É uma coisa que se vê relaciona-se o fim com o início. É um pouco esta relação literária mesmo epopeica que acaba por caracterizar os textos mais religiosos ou mitológicos. É precisamente o facto de que é quase tem que se ter a história toda para se conseguir depreender a relação do final com o fim, a intertextualidade, a transposição. O próprio Jacques Lacan falava muito sobre isso, e o Carl Jung também, em termos de psicanálise, que diz muito sobre a nossa antropologia, sobre a nossa natureza humana. Portanto, existe um distúrbio psíquico mesmo no ser humano, porque não consegue ter está a tentar transferir um comportamento que é fundamentalmente religioso para uma disciplina que não vai responder desta forma, não vai responder à mitologia que de certa forma nos está reprimida, e basta ver alguns casos brilhantes, casos desde o Édipo ao mito do mar Egeu. Todas essas histórias são absolutamente fascinantes para entender um pouco o ser humano. É impressionante como a mitologia grega, e mesmo muita da mitologia pagã, evidentemente, mas mesmo aquela que está contida no Antigo Testamento e no Novo, mais concretamente aqui do catolicismo e do cristianismo, é interessante ver o que é que as parábolas realmente pretendem comunicar sobre a natureza humana, o que é que está a ser o significado e o significante naquilo que está a ser metaforizado, as verdades metafóricas. Tudo isso é bastante interessante. Mas isto era uma pequena ressalva, porque o que nos interessa aqui é dialogar inicialmente sobre esta particularidade que opõe a ciência à religião. E a verdade é que, historicamente, a ciência tem tido uma relação complexa com a religião. Ou seja, as doutrinas religiosas, por vezes, influenciam o desenvolvimento científico, enquanto, por sua vez, o conhecimento científico tem, de certa forma, sortido alguns efeitos sobre as crenças religiosas. Portanto, a visão do ser humano sobre os deuses, de uma forma também para ilustrar um pouco esta ideia, influencia a visão dele sobre a natureza e vice-versa, pois o ser humano é um ser integral. Portanto, existe o ponto de vista que, como nós tínhamos falado anteriormente, que a ciência e a religião lidam com aspectos fundamentalmente distintos da experiência humana. E dessa forma, quando cada uma delas permanece no seu próprio domínio, elas coexistem de maneira pacífica. Esta é a tal ideia da ciência e da religião como algo conciliável. Portanto, outra visão conhecida, naturalmente, é a tese do conflito, em que afirma que a religião e a ciência inevitavelmente competem pela autoridade sobre a natureza da realidade. De forma que a
religião está gradualmente a perder a guerra, não é? Ou o seu território, neste diagnóstico de natureza do real, devido para a ciência, porque as explicações científicas tornaram-se mais poderosas e gerais, e o próprio método e a própria forma como nós chegamos a alguma dedução ou indução de uma forma justificada, de uma forma que onde nós conseguimos rastrear o raciocínio que foi feito, conseguimos ver uma espécie de exteriorização e não lida tanto com o misterioso, por isso é que nos é tão apelativo, porque é uma espécie de raciocínio iluminado, não é só o resultado, e nós temos uma espécie de um fascínio, isto já é quase intergeracional, mas temos um fascínio pelas respostas de algum teor esotérico, mas não gostamos particularmente do caráter dúbio de que eventualmente fez essa pessoa, ou pelo menos esse xamã, sacerdote, padre, qualquer figura simbólica desta espécie de verdade comunicada, a verdade religiosa a ser comunicada. Nós não gostamos da forma opaca, ou pelo menos obscura, que está no método, ou pelo menos no processo para chegar a isso. Portanto, nós temos isto de forma a ilustrar, para tornar este exercício um bocado mais fácil. Nós adoramos ouvir falar de Nirvana, e deve ser brutal, tipo aquele iluminar e tal, aquele Satori, coisa fantástica, mas depois tipo o método, pá, e mesmo quando te explicam, não nos chega, não é? Essa apreciação sensorial, esse trabalho minucioso que eventualmente tem que se fazer quase de caráter espiritual, mesmo a dificuldade que eventualmente possa estar associada, tipo o processo penoso e moroso que nós temos para eventualmente conseguir conviver com essa ideia de sofrimento, com essa ideia de desejo. Ou seja, isso não nos fascina tanto, é mais fascinante ver um raciocínio bem montado dentro de uma linguagem que também foi desenvolvida por nós, não é? O raciocínio matemático que está ali montado, chega àquele resultado, para muitos é igual ao litro, a maior parte de nós efetivamente não tem eloquência matemática para olhar para um E igual a MC2 ao quadrado e ficar fascinado com aquilo, mas de qualquer forma isso é belo, é justificável e pelo menos tem peer review, revisão de pares, e por um método científico é algo que nos deu grandes resultados e aumentou de uma forma engrandecedora a nossa qualidade de vida, e isso é absolutamente inegável, e a religião não fez o mesmo por nós porque é muito mais espiritual na sua componente, não é tão pragmática, e é essa a principal questão diferenciadora, se calhar, entre as duas. É como consegue nos dar coisas palpáveis e transformar a realidade presente, terrena, e de forma drástica quase, e a religião é mais, se calhar, de caráter interior. Do caráter exterior já são questões quase de geopolítica, não é tão necessariamente na manipulação da realidade, na transformação de algo para nos servir ou para nos facilitar a vida, vá. Portanto, no fundo, não é? A religião e a ciência são construções humanas que variam com o tempo. Portanto, dentro de qualquer religião há uma variedade de posicionamentos, ramificações, segundo as diversas interpretações que se fazem das escrituras, não é? Que são consideradas sagradas ou inspiradas por um ou vários deuses, e geralmente tidas, ou pelo menos entendidas, como revelações diretas, não é? Destes homens. Portanto, até há uma ideia que o Miguel de Unamuno diz que, até acho que eu li isso no Condição Trágica da Vida, que era o livro dele, em que ele dizia que a religião e a ciência são inimigas uma da outra, e por serem inimigas necessitam-se reciprocamente. Era quase um pouco esta ideia, mas ele claramente estava debruçado sobre esta tese de conflito, que é bastante legítimo, mas eu acho que também é legítimo eventualmente conceptualizar isto, ambas estas disciplinas como, e isto entendendo a religião como uma disciplina humana, mas de certa forma é uma fabricação no entendimento do real. Acho que aí não está a ser muito errónea a caracterização que estou a fazer, mas a verdade é que também é legítimo entendê-las como conciliáveis, não é? Portanto, há uma multiplicidade muito grande de pareceres teológicos dentro de cada religião, não é? Acompanhando assim a variedade de formas com que o ser humano vê as questões que envolvem os deuses e o homem. Assim também na ciência há diversas visões sobre a sua epistemologia, e nós já sabemos que epistemologia é como é que nós sabemos o que sabemos, ou seja, há concepções distintas sobre como o conhecimento científico é gerado e sobre a natureza e a autoridade da ciência. Isto para dizer que alguns cientistas entendem a ciência como um instrumento para chegar à verdade absoluta, e outros veem-na como se calhar uma forma limitada e restrita às limitações racionais e experimentais humanas. Portanto, é uma ciência humana e fundamentalmente feita por humanos,
Mas aqui também temos a particularidade da matemática, não me parece ser muito humana. Obviamente que os símbolos dados, isso é nosso, evidentemente, mas a conceptualização do zero não parece-me ser um bocado transcendental à nossa capacidade cognitiva, muito honestamente. Nós simplesmente arranjamos o símbolo, mas o que efetivamente o zero representa, acho que ultrapassa-nos um bocado. Mas os números todos em geral, também, a verdade seja dita, principalmente os números ímpares, esses 3, 6 e 9, são uma coisa interessante. Portanto, alguns acreditam que é possível verificar algo, outros entendem que só é possível excluir possibilidades, e ainda há outros que acham que as infinidades de possibilidades e conjecturas da mente, ou seja, as formas de pensar humanas, não esgotam todas as variáveis do problema, que as experiências criadas são limitadas pelas pressuposições de como é a natureza e que as próprias percepções, medições e sensibilidade aos fatos são limitados. Isto tem obviamente a ver com o facto da nossa percepção e da forma como nós enxergamos até o real já nos é condicionada, portanto toda a experiência poderá eventualmente até ser condicionada. Portanto, assim há uma grande variedade de concepções epistemológicas da ciência e da religião, não é? De como os conhecimentos religiosos e científicos são adquiridos, basicamente é isto, e das relações entre a ciência e a religião, historicamente e na atualidade, variando do antagonismo e separação até à colaboração próxima. Isto, de certa forma, também para encerrar um pouco esta ideia das diferentes perspectivas com que podemos entender a relação entre estas duas. Portanto, regressando aqui um pouco à conjuntura temporal em que nós nos encontramos e tendo em conta que nós estamos a obedecer uma certa, ou pelo menos uma espécie de cronologia, e o pensador antecedente foi o Michel Montaigne, hoje vamos falar de Francis Bacon, portanto temos que ir aqui um pouco a esta ideia deste impasse que eventualmente separou e mudou fundamentalmente a relação da ciência com a religião por uma espécie de oposição ou de antagonismo. Portanto, com a modernidade, a filosofia da natureza desenvolveu métodos próprios de investigação e tornou-se institucionalmente laica, ou seja, separou-se da Igreja, portanto ficou totalmente independente da Igreja, este método de investigação e a filosofia da natureza. Portanto, a observação e a experimentação foram sendo entendidas, não é, como muito importantes para o conhecimento da natureza. Portanto, neste período em que se conseguiu separar destas amarras da Igreja na sua apreciação e na sua investigação, no seu caráter investigativo, por assim dizer, ou seja, tendo em conta que lembram-se que estávamos sobre a filosofia da natureza, estava de certa forma amarrada na propriedade intelectual aristotélica e toda a teologia que nós também já falámos aqui, Tomás de Aquino, Boécio, por aí. Portanto, e Santo Agostinho, naturalmente, com a cidade de Deus e a cidade terrena. Portanto, aqui separou-se da Igreja e formaram-se duas correntes fundamentais. A primeira corrente era o racionalismo, não vamos falar sobre ela hoje. O racionalismo, naturalmente, que o pai do racionalismo é o Descartes, e isso nós vamos falar provavelmente no próximo episódio, ou se calhar ainda falamos de Thomas Hobbes primeiro. Mas pronto, sim, se calhar vamos falar de Thomas Hobbes primeiro. O grande Leviatã também é importante trazer aqui. Ter um bocado de filosofia política também, antes intercalar, porque isto é pesado, o racionalismo e tal. Mas, portanto, o racionalismo, fundamentalmente, e de uma forma sintetizada, porque vamos falar com isto com mais profundidade, é uma corrente filosófica que enfatiza o a priori, ou seja, o inicial, as ideias como instrumento para se chegar à verdade. E depois existiu outra ramificação, ou pelo menos outra corrente, que é o positivismo. Ora, o positivismo é uma visão filosófica baseada no indutivismo, se é que se pode dizer esta palavra, não sei se ela existe propriamente, mas o que eu quero dizer aqui é que no verificacionismo e no empiricismo. Empiricismo nós já falámos aqui, Aristóteles era um dos primeiros empiricistas, portanto o empiricismo ou empirismo é uma doutrina filosófica que entende a experimentação, a experiência, como instrumento para chegar à verdade absoluta, isto de uma forma progressiva, evidentemente, mas é uma espécie de ver para crer, quase. Portanto, é esta a ideia do positivismo. Ora, um dos grandes defensores, e se calhar um pioneiro, por assim dizer, ou pelo menos assim reza a história, porque efetivamente são gajos antecedentes a ele, não estão tão imortalizados como este grande pensador, que é o Francis Bacon. Um dos grandes defensores do positivismo, obviamente, é o pensador de hoje, Francis Bacon, aquele que nós vamos falar. Portanto, uma pequena nota biográfica antes de entrarmos naquilo que ele, na preponderância e no contributo que ele deu para esta grande propriedade intelectual da humanidade. Francis Bacon estudou Direito na Universidade de Cambridge e teve um papel preponderante na política inglesa.
E ele foi eleito o primeiro Visconde de Alban e também foi embaixador inglês na França, vejam só. Mas a verdade é que ele conseguiu uma fama, uma enorme notoriedade no seu país, porque além de ele ser um homem não respeitado pela sua posição política, porque ele teve uma grande influência política no país, mas ele também era igualmente respeitado pelas suas enormes contribuições na área da justiça, não é? A área jurídica, e na filosofia. Na filosofia, e aqui nós estamos obviamente a chamar ciência também, porque pelo menos na altura uma acabava por ser a outra. Portanto, ele era uma pessoa altamente reputada. Ele no fundo era quase como um alien. Eu imagino que as coisas deviam ser assim um bocado para ele. Ele estava tão à frente dos outros todos. Pelo menos é assim que nós estamos a fazer esta revisão histórica, ou pelo menos tudo indica que sim. Ele foi conselheiro, procurador-geral, fiscal, grande chanceler e guarda do selo, e fez parte da Rosa Cruz, alquimia, maçom, fez essas coisas todas. E foi acusado de corrupção em 1621, o que o levou ao pagamento de uma multa. Portanto, eu também tenho aqui alguma controvérsia interessante na biografia dele, mas nós naturalmente não vamos fazer aqui uma devassa da sua vida privada, vamos falar mais sobre aquilo que ele nos deixou. Mas ele foi um dos mais importantes pensadores da filosofia moderna, porque ele criou esse tal método de investigação filosófica, e por isso é que ele é considerado o pai do método experimental, porque ele deu uma espécie de método científico, ele é que elaborou isto. Portanto, o Francis Bacon elaborou uma classificação das ciências da seguinte forma, em que ele primeiramente diz que as ciências dividem em 3 grupos, sendo a primeira a poesia, ou ciência da imaginação, a segunda, que é em que ele dizia história ou ciência da memória, e filosofia ou ciência da razão. Portanto, vão haver aqui a intimidade entre filosofia e ciência, e o que é que ele está a entender por ciência, não é? Que é o pragmatismo das coisas. Poesia é o pragmatismo da imaginação, história é o pragmatismo da memória, ou seja, a praticabilidade destes exercícios abstratos. Era um pouco o que entendia como ciência. Portanto, ele entendia que a história estava subdividida em história natural e civil, e que a filosofia estaria, por sua vez, subdividida em filosofia da natureza e antropologia. Obviamente que filosofia da natureza aqui se refere à indagação do real, e antropologia às particularidades que caracterizam o ser humano e a consciência, provavelmente. Mas lá está, o conhecimento para ele era caminhar para o desconhecido, era esta ideia de ter um abismo e seguir em frente, quase, por assim dizer. Mas a verdade era esta, era precisamente o facto de ele fez estas subdivisões ou estas categorias, ele quase que redefiniu o que é que quer dizer ciência, tendo em conta esta abstração que existia. Quer dizer, ele se calhar não redefiniu, mas ele fez estas divisões e esta categorização que foi bastante importante, até porque é o grande pensador quase a seguir a Aristóteles, dentro se calhar do mundo ocidental, porque já falámos sobre Averroes e Avicennas, também foram, se bem que também eles são um bocado aristotélicos, não se conseguiram independentizar se calhar desse pensador em particular, mas este é o quem traz a categorização também a seguir Aristóteles, por assim dizer. Porque se nós formos a ver bem, né, o Bacon não realizou nenhum grande progresso nas ciências naturais. O que ele fez mesmo foi dar este método e esta categorização, porque ele foi o primeiro a esboçar uma metodologia racional para a atividade científica. Portanto, este foi o principal contributo que ele teve, e principal e absolutamente preponderante e relevante. Não é pouca coisa, obviamente, apesar de ele não ter dado um grande progresso. Também e a verdade é esta, tipo, há progressos que são coisas quase acumuladas, quase como uma espécie de proletariado científico que de uma forma académica, universitária, vai acumulando ilações e resoluções, e depois existem tipo personalidades que são completamente fora da caixa, que conseguem fazer avançar a ciência para aí 50 anos, não é? Tipo, são Einstein, Newton, caras desse género, e que revolucionam completamente a própria ciência em si, e depois vêm outras gerações quase de proletariado científico trabalhar sobre estas bases, mas não são verdadeiramente disruptivos. Portanto, a própria relação com a ciência é uma relação um bocado é bastante interessante, também é outra questão de análise, que as pessoas vão fazendo sempre esforços conjuntos numa determinada direção, e depois pode aparecer uma pessoa totalmente disruptiva nesse território abstrato, modificar praticamente todas as ilações que se tem, e depois reencaminhar as outras gerações que não são tão brilhantes, mas são mais fortes coletivamente para outra direção. E esta relação é bastante interessante de ser estudada quase, e seguramente que há bastantes, aliás sei que sim, porque eu até estou a dizer isto inspirado de alguma literatura
literatura que tenho vindo a analisar relativamente a isto. Mas lá está, o Francis Bacon ficou conhecido pela sua teoria dos ídolos também, que antecipa, pelo menos potencialmente, a moderna sociologia do conhecimento, que ainda não se tinha bem uma predisposição sociológica do conhecimento, como o ser humano um ser social influencia a sua falácia de conhecimento, a sua predisposição para querer, por exemplo. Portanto, o método, a metodologia e esta própria ideia dos ídolos, que nós já vamos analisar com mais cuidado, é que são propriamente aquilo que dá notoriedade a este pensador. Portanto, ele foi um pioneiro no campo científico e um marco entre o homem da Idade Média e o homem moderno, nesta fase transitória destes dois homens, por assim dizer. Portanto, além disso, Bacon foi um escritor notável. Obviamente que também é necessário fazer essa ressalva, porque os seus ensaios são os primeiros modelos de prosa inglesa moderna. Portanto, vejam a polivalência deste homem. Portanto, para Francis Bacon, a verdadeira ciência é a ciência das causas e o seu método é conhecido como racionalista experimental. Portanto, uma afirmação que o caracteriza de certa forma, e eu aqui passo a citar, em que ele diz: o empírico assemelha-se à formiga, pois a formiga preocupa-se em acumular e depois comer a sua comida. O dogmático é como a aranha que tece a sua teia com material extraído de si mesmo, da sua própria substância. E a abelha faz o melhor caminho, pois tira a matéria das flores do campo e então, por uma arte própria, trabalha e digere essa matéria. Portanto, esta frase é uma metáfora brilhante sobre estas três predisposições no conhecimento, e até gosto particularmente da ideia de metaforizar o raciocínio do dogmático com a aranha, porque efetivamente a aranha extrai de si própria está bastante bem aplicado. E realmente a abelha aqui sai beneficiada, evidentemente, porque ele extrai matéria e depois tem engenho suficiente para manipular a matéria que extrai. Acho que esta é, se calhar, a melhor predisposição para a vida, não é? Portanto, pelo menos na relação do exterior com o interior. Portanto, nós podemos olhar a natureza de duas formas, fundamentalmente. Portanto, primeiramente, através da antecipação, onde se dispensa a experiência e através de algumas sensações formam-se máximas que não exigem provas para serem consideradas verdadeiras. Portanto, este é o processo da antecipação, em que nós não precisamos de experimentar, que conseguimos observar, se bem que também é um bocado questionável, porque efetivamente aquilo que nós vemos pode nos induzir ao erro. Mas a segunda forma, é essa verdadeira forma que ele também acaba por defender, é através da interpretação, que utiliza um método que ordena as experiências e sobe de forma organizada dos experimentos específicos às verdades gerais. Ou seja, é esta forma progressiva, é este tal empiricismo. Começar por um exemplo e depois ampliar, ou pelo menos aumentar, ir subindo uma espécie de escadaria até à generalidade que possa ser comprovada. Portanto, cada etapa deste processo tem que ser experimentalmente comprovada. Isto é absolutamente fundamental para este examinar da natureza. Este exame da natureza, por assim dizer. Portanto, a pesquisa por antecipação não gera frutos, mas a pesquisa por interpretação é criativa e imaginativa e produz novidades abundantes e de boa qualidade. Pelo menos é assim que ele entende esta segunda predisposição. Portanto, a sua reflexão filosófica procura um método para o conhecimento da natureza que possa ser definido como científico e que naturalmente possa ser repetido. Para ele, esse método é o método indutivo. Mas aqui existe uma clara diferenciação deste método indutivo da forma com que Francis Bacon enxerga, ou pelo menos percepciona o que é esta metodologia, da forma que era entendida por Aristóteles. Porque, segundo Aristóteles, e nós já falámos sobre isso neste episódio, Aristóteles faz uma espécie de enumeração simples da observação de diversos casos e da criação de uma regra geral com base nesses casos. Esta é mesmo a falácia do cisne branco, que nunca teve conceituoso o cisne negro até o cisne negro aparecer. E esta ideia de diagnosticado, ou pelo menos examinado vários casos, consegue-se criar uma generalidade quando efetivamente ainda pode aparecer alguma coisa que refuta esta ideia, porque ainda não se examinou o universo todo. Portanto, esta ideia de média que não existia na altura, que levavam à generalidade de casos sem estarem devidamente comprovados. Por exemplo, para Aristóteles, se forem observadas diversas araras, este é o exemplo que é dado, diversas araras e todas elas forem vermelhas, mas isto também pode ser a ideia dos cisnes, se forem observados todos os cisnes, aliás, se forem observados diversos cisnes e os cisnes são todos brancos, podemos então chegar à conclusão, por indução, que os cisnes são brancos. Ora, para Francis Bacon não é bem assim, porque a coleta simples de informações como a dos cisnes podem nos levar ao erro, pois a informação seguinte pode ser o conhecimento de um cisne negro.
e efetivamente os cisnes negros existem. Portanto, esta ideia de não conceptualizar a possibilidade de que a amostragem pode não ser total e conduzir-se a uma generalização precipitada por causa disso era uma falácia que naquela altura ainda não era detectada, só com Francis Bacon é que é. Isto são dos principais adventos que ele acabou por fazer chegar à humanidade e são os principais contributos, efetivamente, a esta metodologia. Portanto, a solução para prevenir essas falsas conclusões é a criação de uma metodologia que exclua os caráteres não essenciais dos fenómenos observados. Ou seja, a indução, no fundo, deve nos levar ao conhecimento da lei que rege esses fenómenos. Ele deve descobrir a natureza, a causa e a essência do que está a ser estudado. Portanto, o Francis Bacon procura a origem do fenómeno, a sua constituição, estrutura e desenvolvimento. As explicações dos fenómenos estão contidas também nos aspectos qualitativos e não somente nos quantitativos. Estão a entender? É ir ao fenómeno, ir à explicação, à origem. Esta é que é a verdadeira inovação deste método científico. Portanto, esse método é, de forma geral, o que os biólogos usam para estudar os cisnes. Hoje, por exemplo, os cisnes ou as araras, como foi o exemplo primeiramente dado. Portanto, esta é a ideia do seu método científico, esta é a ideia que Francis Bacon, e é por isso que nós estamos a falar dele aqui hoje, porque efetivamente era preponderante falar desta figura, porque ela acaba por ser uma fase transitória do homem da Idade Média para o homem moderno e que acaba por separar e criar quase esta ideia de antagonismo na forma de examinar a natureza da realidade. E que desenvolve um pouco este conflito, esta rivalidade entre ciência e religião, também é um pouco responsável por isso, obviamente. Portanto, Francis Bacon critica, já podem imaginar, duramente muitos dos seus filósofos antecedentes, dos filósofos anteriores a ele, porque considerava-os estéreis nas suas filosofias por não se preocuparem em resolver problemas práticos da vida das pessoas. Porque para Francis Bacon, a filosofia, e nós temos aqui esta compreensão de que filosofia para ele está intimamente relacionada com a ciência, tem o objetivo de oferecer instrumentos para melhorar a vida dos homens e fazer com que ele tenha mais poder sobre a natureza. Portanto, o conhecimento para Francis Bacon é algo prático e quanto mais conhecimento tivermos, mais poderosos seremos. Eu não sei se isto é ipsis verbis, obviamente, não sei se ele disse isto, mas isto é a forma como eu acabei por resumir, com base também nas pesquisas que eu ia fazendo, mas isto é uma forma simplista um pouco de ver as coisas, porque nós também sabemos que às vezes mais conhecimento não é propriamente melhor. Às vezes mais acaba mesmo por ser menos, ou acaba por levar-nos a menos conclusões. Portanto, a ciência tem que ser funcional e produzir efeitos na vida dos homens. Esta era uma ideia bastante querida para o Francis Bacon. Portanto, para ele, os filósofos do passado fizeram uma filosofia de palavras e que os homens precisam de uma filosofia de obras. Era um pouco... aliás, era quase isto que encapsulava um pouco a ideia do Francis Bacon relativamente ao que ele defendia como ciência e método científico. Portanto, é importante reter esta principal diferenciação do método dele para o método aristotélico, em que não é uma enumeração simples, mas sim uma preocupação pela origem, pelo fenómeno. Isto é quase, se calhar, um key point do episódio de hoje, ou pelo menos do pensamento e do contributo do Francis Bacon. Ora, outra preocupação que o Bacon teve, também de forma a concluir este episódio, era identificar as formas mais comuns de falácias ou de pensamentos falaciosos que nos podiam levar às tais falsas verdades. É isto que ele chamou de ídolos. E os ídolos para ele, isto aparece primeiramente no seu livro Novum Organum, em que Bacon preocupou-se inicialmente com a análise das falsas noções. É isto que ele entende por ídolos, falsas noções, que se revelam responsáveis pelos erros cometidos pela ciência ou pelos homens que dizem fazer ciência. E este é um dos aspectos mais fascinantes e de interesse permanente na filosofia de Francis Bacon, porque a forma como ele se disse, ok, mas nós somos seres humanos, mesmo nós queiramos ser científicos, vai sempre haver aqui alguma coisa, nem que seja no subconsciente, ou pelo menos alguma coisa na nossa antropologia, na nossa humanidade, que nos vai fazer precipitar, ou pelo menos tentar a falácia e ao pensamento erróneo, ou pensamento falso, para nos levar a essas falsas conclusões, às vezes forçar. Isto é muito humano, efetivamente. Nós que... E projetarmos numa obra que também exige racionalidade, exige distanciamento, e por vezes não o conseguimos fazer. Portanto, isto foi outro grande contributo, e é fascinante ver, porque ele é o primeiro a caracterizar isto e chama-lhe de ídolos. E ele divide isto em 4 grupos. Primeiramente, ou o primeiro ídolo, e isto se calhar também vamos concluir o episódio, eu depois peço para tu eventualmente veres, focar-te um pouco neste aspecto e ver até que ponto estás em concordância com esta teoria e em que situações é que tu ainda vês estas coisas, porque isto é tão atual, esta particularidade dos ídolos, vocês já vão ver. Portanto, nós primeiramente temos o
E os ídolos da tribo, este é o primeiro grupo. Ora, os ídolos da tribo são aqueles que são inerentes à natureza humana, não é? Que se referem em particular ao hábito de esperar mais ordem nos fenómenos do que aquela que realmente pode ser encontrada. Isto é a nossa tendência humana de querer ver Deus nas coisas, de querer ver ordem, de não conceptualizar o aleatório, um pouco coisas feitas ao acaso, o que seja por aí. Ocorre precisamente por conta das deficiências do próprio espírito humano e revelam-se pela facilidade com que generalizamos com base nos casos favoráveis, omitindo os desfavoráveis. Ou seja, nós a tentar torcer para um resultado positivo, mandamos para, não é? Estamos a limpar a casa e pomos o pó para debaixo do tapete. Esta é quase a metáfora deste comportamento científico em que nós estamos ali a forçar o resultado, e hoje em dia, com esta era pós-verdade, nós temos isso em todo lado. Toda a gente consegue fazer estudos sobre o que é que seja. Portanto, são assim chamados porque são inerentes à natureza humana, à própria tribo ou raça humana. Aqui, obviamente, estamos a entrar dentro de campos como a astrologia, a alquimia, por exemplo. Estas são dessas generalizações. Não têm propriamente método científico. Depois temos os ídolos da caverna, que é uma clara alusão à alegoria da caverna platónica. Portanto, eu aqui não preciso fazer esta revisão, porque nós também já falámos extensivamente sobre esta alegoria, mas isto obviamente refere-se aos preconceitos pessoais do próprio investigador, resultantes da sua própria educação e da pressão dos costumes e as forças castradoras do meio, pressões da sociedade, ou o que seja. Isto são os ídolos da caverna. Depois temos o terceiro grupo, que são os ídolos da vida pública, ou aqueles que se relacionam com a tirania das palavras e a influência dos hábitos verbais sobre a liberdade do espírito. Ora, estes estão vinculados à linguagem e decorrem do mau uso que dela fazemos. Da vida pública, a dificuldade de exteriorizar e comunicar ao outro aquilo que estamos a pensar, a incapacidade telepática de conseguir exteriorizar com precisão aquilo que nos vai na mente. Pronto, esta é uma grande dificuldade, isto obviamente que não pode ser ignorado. As próprias dificuldades na linguagem e na própria comunicação é algo que não pode ser subestimado. É mesmo muito complicado comunicar, e não é apesar de nós fazermos isto com relativa leviandade, não é fácil. Uma comunicação que seja exímia na precisão daquilo que está a ser conceptualizado e nos conceitos que estão a ser transferidos para outro, é um processo difícil e um processo se calhar até impossível. Portanto, vejam só, isto obviamente quando nós entramos em Wittgenstein, que ainda falta bastante, e quando nós entramos em linguística e a natureza das palavras e a simbologia, o significado e significante, essas tretas todas, vamos ver que isto realmente é quase chegar outra vez ao processo socrático de só sei que nada sei. E mesmo aí, tipo, a própria frase já pode ser uma indução em erro, porque também pode afirmar que sei o suficiente para saber que nada sei. É muito complicado quando entra aqui, é um nó na cabeça, mas é difícil. As pessoas têm esta ideia de que falam umas com as outras à vontade, mas não, as pessoas às vezes estão a ter monólogos paralelos. E finalmente temos os ídolos do teatro, aqueles que dizem respeito ao pensamento tradicional e que se referem, e na altura em particular de Francis Bacon, obviamente referia-se ao sistema aristotélico e à filosofia medieval, mas estes decorrem da irrestrita subordinação à autoridade. Isto é a subordinação ao zeitgeist da época, ao status quo, à forma de pensar, à corrente de pensamento. Estes são os ídolos da tribo. São os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro, que eu até estava a escrever sobre isso e até acho que me fiz aqui uma confusão, mas isto era no meu segundo romance que estava aqui a escrever. Tem aqui uma passagem que eu digo ídolos da tribo, não é? Ídolos da tribo, exato, enganei-me, que eu queria dizer ídolos do teatro. Ídolos do teatro ameaçam desmoronar o mundo com barbaridades efervescentes. Assim é que é esta frase. Ora bem, esta aqui é bastante evidente. Isto é o zeitgeist, é a força do meio, no sentido o pensamento em que nós todos temos de estar subordinado. Acho que isto é facilmente identificável nos tempos de hoje, esta conceptualização de vitimologia, se calhar esta esquerda ideológica um bocado irrefletida, efervescente, com irreverência e retaliação e reposição de injustiças e virtual signaling, acaba por caracterizar se calhar este pensamento acaba por ser um bocado a tese que estamos a viver atualmente. Na altura em particular era o sistema aristotélico, a filosofia medieval, que eram as principais chagas como uma pessoa se tinha que libertar. Estes são os 4 grandes grupos, ou pelo menos 4 ídolos que o Francis Bacon enumerou.
e que foram bastante importantes e revolucionários para o pensamento do método científico. Portanto, este foi o principal contributo de Francis Bacon, e agora deixava-te a ti o convite de tu eventualmente continuares e mandares a tua opinião relativamente a isto. Nos tempos atuais, fazer uma transposição, se calhar, destes ídolos, e com alguns exemplos, obviamente, mas participar neste diálogo e na continuidade deste episódio. Portanto, eu concluo aqui, sempre com a mesma recomendação: ser uma chama sem parecer, e vemos no próximo episódio que as coisas estão a começar a ficar bombásticas, que nós vamos entrar agora aqui no grande Leviatã de Thomas Hobbes, um pouco da filosofia política, contra o dualismo social, depois vamos para o racionalismo e vamos começar a entrar em deep shit. Portanto, aquilo que tiveres, se eventualmente tiveres dúvidas antes disto, as coisas vão começar a aquecer em termos abstratos. Isto vai começar a ficar cada vez mais confuso. Então um grande abraço e vemos no próximo episódio.